Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Marcos Fagundes. Eu vim aqui trazer uma situaçãozinha que eu vi hoje num jogo Barça e Inter de Milão, que eu achei bem legal. Eu vou comentar com vocês rapidinho. Primeiro que falar sobre o jogo, foi 3-3 no Camp Nou e o Barça precisava vencer, acabou empatando, né? Mas a Inter dominou o jogo, ganhou o jogo a maior parte do tempo e acabou que no final conseguiu empatar, mas até saiu com gostinho de derrota, ou de que poderia ter feito mais, porque realmente dominou o jogo em muitos momentos, o Barça também dominou em outros. Mas eu vim para falar principalmente do sistema, né? Que tem se visto no futebol mundial hoje, que é o sistema com três zagueiros por trás e dois pontas que dão amplitude como laterais, né? Então isso é uma tendência no futebol mundial hoje, muitos times jogam assim, várias seleções jogam assim. A gente vai ver muito esse sistema na Copa. E eu achei que a Inter trouxe um sistema diferente também, que eu achei que deu muito certo, achei que funcionou muito contra esse sistema teoricamente novo, né? Que é um sistema muito difícil de defender, esse com três por trás, dois pontas, e aí no meio ali tem variações, mas às vezes jogam com 9 de referência, às vezes jogam com 9 de mais mobilidade, com meio infiltrando mais, né? E é um sistema muito difícil de jogar contra. A gente já jogou, eu joguei contra em alguns clubes que eu trabalhei e realmente não é fácil, a gente quebra a cabeça. E claro que só o sistema não ganha o jogo sozinho, né? É preciso o time estar bem treinado, ter bons jogadores, enfim. Várias outras questões influenciam. Os padrões, os comportamentos de defesa, como que a gente vai defender, né? Se está bem compacto, se tem pressão na bola ou não. Mas o próprio sistema por si só se impôs no jogo e deixou a Inter bem confortável no jogo. Claro que totalmente confortável é impossível, né? Você tá jogando contra o Barcelona em pleno Camp Nou, aquele campo gigantesco, jogadores talentosos, mas a Inter se portou bem. Então, o que normalmente se fez contra esse sistema, né? Uma das saídas era usar quatro, né? Normalmente, a primeira saída é usar cinco na primeira linha, né? Porque ou três zagueiros por trás, né? Porque com quatro fica muito espaço para a linha fazer cobertura toda hora, né? Então tem mais espaço. E isso sempre fez com que as defesas sofressem muito para marcar todo o campo, né? Então, se a gente balançasse, tinha uma troca rápida de bola de corredor, e aí pegava o ponto do lado oposto sempre livre, né? Invadindo a área. Então, com 4 já se percebeu que para jogar contra esse sistema é difícil. Não é impossível, mas vai gerar ali bastante cobertura, bastante movimentação na primeira linha. E muitos treinadores utilizam de uma forma mais simples, colocam 5 ali atrás para equilibrar isso e tirar um pouco esse jogo, né? Essa superioridade numérica do ataque na primeira linha de defesa. Só que normalmente a gente sempre colocou 4 aqui na segunda linha. E aí o que que acontece? Qual o problema? O problema é que mesmo com 4, tu não tem os jogadores pressionados naturalmente pelo sistema. Tem muita gente livre. Então, se é um time com uma boa capacidade de passe, um bom campo, jogadores inteligentes que saibam explorar esse jogo entre as linhas, tem muito jogo entre linhas, tem muito terceiro homem, então a bola entra do volante que está livre, tem o primeiro toque lá no meia, já entra no 9 de frente, e aí pega os meias se aproximando de frente também, e aí tem muita infiltração, muita ultrapassagem, muito passe para frente. Então, essa era uma das questões, né, de quando a gente jogava com. Peraí que eu me perdi aqui. Isso. Com 4 na segunda linha. Sem falar que acho que é o principal problema, tu praticamente abdica de atacar, né? Porque se tu tenta sair, o campo fica muito grande para a segunda linha, né? Os volantes têm que sair muito tempo até a bola, a defesa sair. Então se a gente joga direto no 9 aqui, esse 9 tá lutando contra 4 jogadores. Então é muita superioridade numérica para a defesa. Provavelmente ele vai perder a bola, né?
E sem falar que a pressão na bola também do Barça e de outros times que normalmente jogam nesse sistema com três por trás e dois abertos, normalmente ela é boa. Então o curto também era difícil sair. O 9 fica bem isolado aqui, com esse volante tu consegue tapar as linhas de passe curtas para ele. E aí tu obriga o time a tentar uma bola às costas, mas aí mesmo assim, tu tendo zagueiros rápidos e o goleiro também fora do gol, né, para cobertura, esse passe longo também fica prejudicado. Então, em resumo, é bem difícil contra-atacar nesse sistema, né? E até não só contra-atacar, mas sair de trás, manter posse, respirar um pouco. Então, esse é um dos problemas desse sistema com 4 na segunda linha. E além disso, tem muito passe para frente, por exemplo, do primeiro volante aqui, né? Ele não tem quase pressão e ele consegue ter muito passe para frente livre, né? Sem marcação. E aí, se ele tiver pressão, aí quem tem liberdade são os zagueiros. E aí, com esse zagueiro, por exemplo, tu consegue atacar o espaço com bola aqui, ó. Esse meia libera para lá. E aí tu tem Aí tu tem superioridade numérica no setor em cima do lateral aqui, né? Porque aí se o zagueiro cai lá, aí quem sobra é o 9. E um dos princípios fundamentais do jogo é evitar a superioridade numérica defensiva, né? Quer dizer, evitar a inferioridade numérica e evitar a igualdade numérica e tentar, né, a superioridade numérica em todos os setores do campo, né? Então, quanto mais jogadores e melhores esses jogadores forem, e quanto melhores eles interpretarem os espaços e as situações do jogo, a chance de tu ter vitória e tu ir ganhando campo dentro do jogo, ela é muito grande. Consequentemente, tu vai ter boas posições de finalização, consequentemente, provavelmente vai fazer mais gols. Claro que o jogo não é tão simples assim, né? Falar é fácil, difícil é fazer e treinar tudo isso. Mas é isso. Então, o que que a Inter fez hoje que eu gostei e que eu achei uma tendência? Provavelmente alguns outros times começarão a usar isso, porque naturalmente ela se portou bem no jogo. Foi não utilizar 4 na segunda linha, mas utilizar 3. Opa. Porque o que aconteceu? Um dos pontos principais de tu usar esse sistema, né, 5-3-2, um dos pontos principais é, se tu tenta tirar a bola da pressão nos atacantes aqui, eles conseguem lutar um pouco melhor com a defesa. Então tu consegue ter uma jogada de tabela, uma combinação e uma bola às costas se a defesa vacilar. E claro, 4 contra 2 é melhor do que 4 contra 1, né? Então a chance de tu conseguir pelo menos reter um pouco mais a bola ou ser agressivo na transição ofensiva, ela aumenta. E aí, consequentemente, tu consegue ganhar campo, consegue sair de trás. De repente, tu cava um tiro de meta, por exemplo, tu consegue uma finalização, que já é alguma coisa. Porque num jogo onde os detalhes vão comandar, e aí, claro, a gente está falando de futebol, né, de altíssimo nível, então são os detalhes que muitas vezes definem os jogos, né? E só o fato de tu agredir um pouco o adversário, conseguir finalizações contra, conseguir escanteios, tudo isso é tempo que tu consegue respirar, por exemplo. Tu consegue se recuperar dentro do jogo, tu consegue acalmar o jogo, né? Então esse já é um ponto positivo. E o principal ponto positivo que eu achei foi essa situação aqui. Todos os jogadores do Barça, fora o Busquets, né? E os zagueiros, mas os atacantes aqui se revezavam para pressionar o Busquets ou os zagueiros. Todos os jogadores do Barça, do meio para frente, estavam marcados no jogo, né? E além disso, a marcação da Inter era individualizada. Então, se o jogador buscasse aqui uma outra zona, se houvesse uma boa comunicação, já casava. Então, obrigava sempre o Barça a jogar para trás. Esse sistema foi muito, ele, na verdade, o Van Gaal é muito à frente do seu tempo, né? Como outros. Claro, não conseguiram as vitórias, né? Com o Bielsa, enfim. Mas são treinadores bem à frente do seu tempo em várias questões, né? Escola holandesa de futebol. E o Van Gaal utilizou, por exemplo, esse sistema contra a Espanha na Copa de 2014, com muito sucesso, né? Foi terceiro colocado na Copa
marcando individual e do meio para trás, onde o jogador ia, eles iam atrás da caça, né? Claro que se isso não for bem treinado, isso pode ser bem explorado, como foi pelo Barça hoje. O Barça conseguiu muitas situações de finalização ou criação de chance de gol nessas buscas, né, que os jogadores começaram a fazer para obrigar os jogadores de defesa a sair à caça e aí gerar espaço às costas, né? Então isso também tem que ser bem treinado e organizado para ter uma boa comunicação, um bom preenchimento dos espaços, né? Ter pressão na bola, quando a bola está coberta, de poder subir mais, mas quando a bola estiver descoberta, a gente proteger mais o espaço, enfim. Então, óbvio que não é só o sistema que vai definir quem vai ganhar ou vai perder o jogo, né? Mas ele é um dos fatores que pode te aproximar mais da vitória ou não, né? Aí tem os padrões com os comportamentos defensivos e ofensivos, o que tu faz com a bola e sem, a questão física do time, emocional, a qualidade individual dos jogadores, a torcida que também influencia no jogo, o que esse jogo vale, o campo. O Camp Nou é um campo muito grande e muito bom, então ele propicia esse jogo entre as linhas, né, esse passe. E quanto mais espaço de campo, o campo às vezes é maior ou menor, mas os jogadores não variam em relação ao campo. Então, quanto maior for o campo, mais difícil é para a defesa, teoricamente, defender os espaços, né? E, mas enfim. E outro ponto que eu achei é que então, naturalmente os jogadores do Barça estavam pressionados, né? Estavam marcados. Se o 10 flutuasse aqui, o 8 conseguia pegar, ou o 7 balançava e pegava, ou o 3 saía a caça aqui. E aí esse 10 provavelmente ia ter que jogar para trás. Claro que tudo isso tem que ser bem treinado, né? Porque se o 3, por exemplo, chega atrasado, o 10 consegue virar de frente. E aí tem uma chance a mais de driblar ou de conseguir uma tabela. Mas naturalmente o sistema deixou a Inter confortável no jogo, né? Então tu consegue ter uma segunda. Se essa bola entrasse no 9, mesmo de costas, tu consegue ter uma segunda linha que pressione bastante aqui e dobre a marcação, né? Tu tem muita superioridade numérica no centro do campo. São 6 jogadores da Inter aqui defendendo essa zona. E é a zona mais perigosa do jogo, né? É o centro do campo, ali na frente da área. Daqui que saem os passes perigosos, daqui que saem as finalizações de média distância. É aqui que normalmente a bola, o rebote da defesa. Então essa é a zona, essas são as 4 zonas que eu considero as mais perigosas do jogo, né? Os dois fundos, que o negócio acontece. E essa zona estava bem pressionada. Então, todos os jogadores do Barça estavam pressionados, eram praticamente obrigados a jogar para trás. Então, o jogo mais posicional não funcionou para o Barça nesse jogo de hoje, né? O jogo que mais funcionou para eles foi o jogo mais funcional, né? Não posicional, mas sim funcional, isto é, trocas de marcação, né? Muita mobilidade dentro do setor, né? Ou intersetorial também, né? De um atacante vir buscar na posição do meia e aí o meio infiltrar, ou o ponto infiltrar, né? Principalmente com o Lewandowski, quando ele tirava um dos zagueiros da zona, né? E essa jogada ela foi bem proveitosa para o Barça e, claro, as subidas do Rafinha pelo lado, um contra um dele, que aí a partir daqui, trazendo para dentro, ele conseguiu muitas chances. Aí tinha infiltração do meia, outra aproximação do outro meia, outra infiltração, enfim. Mas é isso, eu achei que o sistema da Inter facilitou o jogo para eles. Às vezes a gente vê que o sistema está atrapalhando a equipe, né? E hoje não, hoje o sistema ajudou bastante a Inter, faltou um pouquinho, talvez um primeiro volante mais combativo aqui, né? Zagueiros com maior qualidade de passe e atleticismo para serem mais ofensivos com a bola, né? Era o time que ficou até pela questão do poder de investimento que a Inter não tem comparado a outros times. Claro que o Barça também não tem, mas o Barça tem um poder de investimento muito grande na base, tem ótimos jogadores, né? Claro que ainda não vingaram, a gente não sabe se eles vão vingar, até porque o time passa dificuldades, né? São jogadores jovens,
Mas, por exemplo, mobilidade, velocidade para pressionar a bola depois da perda, inteligência entre as linhas, controle de bola entre as linhas, capacidade de passe, de finalização, de drible, de um contra um, né? De habilidade com as duas pernas, isso sobra para os jogadores do Barça. Faltam outros detalhes, como experiência, como físico, como maturidade emocional, técnica, física, alguma malandragem, alguma, né? Não é um time nível top do mundo hoje porque vive essa transição. E até por isso não conseguiu a classificação, não conseguiu furar o bloqueio. Mas se a gente for olhar o sistema, se o sistema ajudou ou atrapalhou, né? Claro que o jogo tem várias variáveis, mas essa variável eu achei que a Inter foi superior. E pode ser uma tendência aí que a gente possa ver alguns outros times enfrentando esse sistema com três por trás e dois abertos, que eu chamo de 3-3-4, né? Ou 3-4-3 losango também pode chamar. Que ele pode virar também um 3-5-2, né? O antigo 3-5-2 é uma variação dele. Ou então 5 por trás, né? Que também ele também vira, né? O 5-3-2, né? Na parte defesa, né? Se a gente defendia assim, o Barça não. O Barça defendia prioritariamente com uma linha de 4, né? Ele descia esse jogador. Defendia teoricamente assim, né? Até na saída, no tiro de meta eles pressionavam com dois aqui e a defesa casava individualmente, né? Sobrava só. Sobrava um zagueiro, né? E é isso. Se vocês gostaram, dê um alô aí pra gente continuar fazendo. Eu achei que é um sistema que talvez vai se impor aí no mundo como uma variação desse outro e a gente provavelmente vai ver times jogando assim na Copa, tentando enfrentar essa variação de três zagueiros que tá todo mundo usando, né? Inclusive o Brasil. E o Brasil que nunca usou três zagueiros, não é de perfil da seleção brasileira usar três zagueiros. Eles até não usam três zagueiros, porque a escalação é com dois, mas o Danilo faz essa balançada aqui por dentro e libera os outros jogadores para atacar mais, né? E aí o jogo flui de uma forma diferente. Então o Danilo muitas vezes ou vira zagueiro ou vira volante. Que a gente tem, por exemplo, no Flamengo, o Felipe Luiz virando volante aqui por dentro, né? Então o Brasil muitas vezes joga assim, né? Com dois como volantes, dois zagueiros atrás. Então é isso, beleza, rapaziada? Um abraço, tamo junto. Qualquer coisa dê um grito.